Imoralidade. Existem vários tipos de imoralidade. Eu vou dizer algo para vocês que eu costumava citar para as pessoas e pedindo a elas: eu estou pensando em uma manga. Diga para mim que manga é que eu estou pensando. A maioria das pessoas, quando se fala em manga, vem na mente uma fruta. Que a propósito tem tantos tipos de frutas, de mangas no mundo, incrivelmente maravilhosas, deliciosas, cores e formatos variados. Mas no caso, o português é uma língua muito rica, e é onde eu moro no Brasil, né, que se fala português. E o português é uma língua muito rica tem várias coisas só para o termo manga. Existe a manga, que é a fruta de você comer. Existe a manga de uma roupa, né, de um vestido, de uma camisa. Existe a manga de eixo de um caminhão. Existe uma manga que é uma pecinha que tem no lampião lá dentro, parecendo uma rendazinha, que alguns falam a manga do lampião. Enfim, então existem vários tipos de manga. Então, da mesma forma, a imoralidade, existem vários tipos. Por exemplo, quando se fala em imoralidade, a maioria das pessoas já vem logo com o termo imoralidade sexual. Porque Deus, como projetista supremo do corpo humano, sabe quais são os comportamentos que são melhores para nós e os comportamentos que são mais prejudiciais. Então, por que Deus ele exige que o sexo seja feito apenas dentro do casamento legalizado? É porque Deus ele quer privar a gente de algum prazer? De forma alguma, ele quer privar a gente dos problemas e não dos prazeres. Por exemplo, tem uma música de vaquejada aqui no Brasil que o cara cantava, mas antes ele fazia tipo uma proclamação dizendo assim: a folha da bananeira de verde ficou madura. Quem namora com mulher casada não tem a vida segura. Cada passo que ele dá é no caminho da sepultura. Quantas e quantas mocinhas, por exemplo, por causa de alguns momentos de prazer numa festa, aí ela vai, se envolve com um rapaz e depois, por causa de alguns minutos de prazer, vai ter uma vida inteira de desgosto, criando um filho sozinha, o que não é fácil, e sem um pai. Então, existem vários tipos de imoralidade. Eu me lembrei nesse momento de uma ocasião que eu trabalhava como um missionário da religião Testemunha de Jeová, numa certa cidade do Rio Grande do Norte, mais exatamente Ceará-Mirim. E tinha uma irmã lá que às vezes eu e um colega aparecia lá. Tinha vez que ela convidava a gente até para almoçar lá. E uma vez ela disse: Manuel e Ernesto, eu não vou convidar vocês aqui para vocês almoçar mais, eu não, porque a comida está tão imoral. Eu achava tão engraçado essa expressão dela. Quando ela se referia a comida imoral, é porque estava lá talvez um arroz, um feijãozinho, sem ter nenhum ovinho, aquela coisa toda. Então ela achava que a comida estava imoral. Então, existe a imoralidade de você, por exemplo, muitos testemunhos de Jeová que eu sou, e eu estou fazendo uma campanha muito grande para moralizar a religião, por exemplo, eles costumam muito, uma pessoa que não quer mais ser testemunha de Jeová, ou que de repente ela foi excluída da igreja por alguma atitude não muito digna com os padrões, então eles têm uma atitude totalmente imoral com relação à pessoa, que é aquela atitude de fazer de conta que a pessoa não existe, não dá nenhum bom dia para a pessoa. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente imoral, indecente. Eu até criei uma expressão, porque eu lido muito com essas questões, e assim como o Augusto Cury criou várias expressões dentro das problemáticas mental, emocional, né? Que ele fala que é o efeito RAM, registro rápido na memória, é mais ou menos assim. Enfim, uma série de palavras que ele criou. Então eu digo que tem também, existe o efeito, por exemplo, de imoralidade comportamental. Uma pessoa se dirigir a você para lhe dar um bom dia, lhe pedir uma informação e você fazer de conta que a pessoa não existe, isso é uma imoralidade comportamental. Do ponto de vista de Jeová, a imoralidade comportamental talvez seja pior ainda do que a imoralidade sexual. Porque você está pecando contra o amor. E quando você peca contra o amor, você peca exatamente contra
contra Deus, que é amor. Por exemplo, eu não ia falar nesse vídeo, mas agora me veio na mente para falar. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre José do Egito, a maioria das religiões, elas sempre expressam que José, ele se recusou a deitar-se com a esposa dele, aliás, do patrão dele, porque ele não queria cometer a imoralidade sexual. Mas você sabia que a imoralidade sexual, ter relações com a esposa, com aquela mulher, era a coisa menos grave? A expressão de José, que poucos salientam, foi essa: o teu marido me deu toda a liberdade nessa casa, não há ninguém que seja maior do que eu na casa, a não ser ele, só me vedou a você porque é a esposa dele. Portanto, como poderia eu cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? A grande maldade seria o relacionamento sexual com ela? Não. A grande maldade, quer dizer, maldade muito superior, seria a traição para com o marido dela que confiou nele, o que seria uma imoralidade comportamental. Então, pense bem, que não existe só a imoralidade sexual, existe a imoralidade comportamental, a imoralidade de N motivos, né? Então, eu sou um professor que estou sempre raciocinando e procurando melhorar os nossos comportamentos em todos os sentidos. Boa tarde e não se esqueçam de ler a Bíblia todos os dias.